Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, 20ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica vai ser a branca, porque hoje nós vamos lembrar de São Bernardo de Claraval, um importante santo. Vamos ver aqui a vida dele rapidamente. Ele é nascido no castelo de Fontaine em 1090, perto de Dijon, na França. Pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com a sua decisão radical de seguir Jesus como monge cisterciense, ou seja, ele é do período do começo da Idade Média, né? Ele estava no fim da Antiguidade, que a gente chama de Antiguidade Tardia, e já estava entrando na Idade Média. São Bernardo de Claraval é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem, que as mães e esposas afastavam os filhos e maridos do santo. Tamanho era real o poder de atração de Bernardo, que todos os irmãos, primos e amigos o seguiram. Homem de pregação e de oração, destacou-se como pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista, político e pacificador. Mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época, a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da igreja da época. No ano de 1115, o seu abade Estevão mandou com 12 companheiros fundar, no Vale do Abissíntio, aquilo a que São Bernardo chamou Vale Claro, Claraval. Do mosteiro de Claraval, o santo irradiava a luz do cristianismo, isto é, também pelos escritos, como o Tratado do Amor de Deus e o Comentário ao Cântico dos Cânticos. A invocação é fruto de sua profunda e sólida devoção a Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Pela Mãe do Céu foi acolhido na eternidade em 1153. Ele escreveu muitas obras, muitas cartas, mais de 300 sermões, interveio em todas as disputas doutrinais, provavelmente pela questão das heresias, em todas as questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se o último dos padres da Igreja. Em seu editor, falecido em 1707, Mabilon, escreveu sobre ele: é o último dos padres, mas iguala os maiores. São Bernardo Claraval, rogai por nós. Essa biografia você encontra no aplicativo da Canção Nova Liturgia Diária, tá? Que é uma ótima ferramenta aqui, da qual me utilizo para as leituras, né? Então, não tem problema se você baixar o aplicativo e deixar de me seguir ou deixar de me ouvir, não tem problema. O objetivo do meu canal é te levar a conhecer materiais que te levem a Cristo. Esta pessoa que você fala, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Então, eu estimulo a curiosidade, falo as coisas meio por alto, na superficialidade mesmo. Eu não sou especialista em nada, principalmente na parte aqui de pregação, da palavra. Sou tão leiga quanto todos e iniciante do estudo da palavra, né, estudo bíblico, como qualquer pessoa na caminhada, tá bom? Então, ficaria muito feliz se você, mesmo me deixando, né, não tem problema, porque tudo tem fases na vida, certo, gente? Tudo tem fase. Uma hora a gente acompanha o Padre Marcelo Rossi, né? Deve ter acontecido com você também. Uma hora você acompanhou bastante o Padre Marcelo, chegou a comprar livros, CDs e tudo, mas agora passou. Agora temos que avançar para águas mais profundas. Aí a gente compra biografias de outros santos, a gente acompanha outros pregadores católicos, depois a gente também deixa eles de lado, a gente começa a acompanhar outros, de repente a palavra de um bispo, né? No caso, apesar de, né, falecido aqui na Terra, mas deve estar lá com o Senhor Jesus, ou em breve, né? Porque pode ser que esteja no purgatório, fazendo algum purgamento. A gente não sabe, né? Dom Henrique Soares, mesmo ele não estando mais entre nós, ele deixou um legado por escrito, áudios, vídeos, que eu sugiro que você acompanhe. Tem a plataforma EAD, de educação à distância, é só procurar assim no Google, EAD, Dom Henrique Soares, que vai cair direto lá na página dele, apresenta o link. Por R$ 25 por mês, seja cartão de crédito ou boleto, você tem acesso a qualquer curso dele, tá? Vale muito a pena. O que você faz com R$ 25 por mês? Às vezes você faz um lanche aí nessas mega redes de fast food que são pró-aborto,
né? Desculpa, mas todas elas são, todas, principalmente essas dos Estados Unidos. Entendeu? Aquela que você toma, então, aquela engradado de refrigerante de cola, muito conhecida, né, da cor vermelha, também R$ 25 um engradado, uma coisa assim. Então, no fundo, a gente sempre gasta os R$ 25 para qualquer coisinha, menos porque é importante, né? Outro bispo que eu vou indicar, ele tá bem vivo esse agora que eu vou falar, tá? É da Diocese de Formosa, Dom Adair José, pela rádio Coração Fiel. Você procura assim também no Google. Toda manhã ele tem uma reflexão da palavra, que pode ser o salmo do dia, a primeira leitura do dia ou até o evangelho do dia. Mas ele sempre faz a reflexão. Também sugiro que você acompanhe-o, né, nas redes sociais, principalmente Facebook da Diocese de Formosa, que Dom Adair está sempre lá. Dom Adair tem um pé na RCC, tá? Mas esse pé, um pé está bem fincado na Igreja Católica e o outro está na RCC. Então, se você é uma pessoa muito tradicionalista, não tem problema. Dom Adair é assim ele medita a palavra com muita clareza, muita sobriedade, seriedade. Ele tem um carisma um pouco diferente de Dom Henrique Soares, tá? Pelo que eu andei sabendo, parece que eles tiveram um encontro ainda esse ano, num retiro. E eu sei que no dia do falecimento, a página da Diocese de Formosa ficou tão sentida que começou a retransmitir, cedeu a página do Facebook para retransmitir a missa de Ezequias, né? Então eu não sei que nível de amizade eles tinham, mas são dois bispos assim que tem eu ouço assim, eu gosto muito deles. São dois carismas completamente diferentes, é da mesma Igreja Católica, mas eles têm um jeito diferente de falar a mesma coisa. E ao mesmo tempo toca muitos corações, né? Outro bispo que eu gostaria de estar indicando, que foi o bispo, não é mais, ele era bispo de Lorena, agora ele atualmente é o bispo, não sei se é arcebispo de Campinas, ou bispo de Campinas, Dom Inácio Miller. Tá? Ele também tem um programa de rádio, mas que você pode acessar pela Diocese de Campinas, se não me engano, pelo Facebook. Ele também disponibiliza o áudio ou o link para você acompanhar a reflexão do dia, do Evangelho do dia. Também é um outro carisma, tem uma outra forma de direcionamento, pé no chão, isso que é muito importante, tá? E se você quiser, se você se sentir estimulada, vale a pena, tá? Então são três bispos bem diferentes em seus carismas, em sua forma de falar, de pregar a palavra, mas que valem muito a pena. Então você escolha um dos três, ou os três, né, de vez em quando, para se instruir um pouco, tá? Não desmerecendo os outros bispos, tá certo? Eu não estou desmerecendo nenhum bispo. Alguns bispos fazem reflexão diária, disponibilizam todo o seu talento num programa de web rádio. Então fica aqui uma dica, qualquer coisa você que conhece o bispo, o arcebispo, fala para ele, fala assim, o senhor não gostaria de, né, de repente você tem uma web rádio, você quer fazer, quer montar, você tem contato com o bispo, você é de pastoral, nesse momento tá difícil o encontro das pastorais, né? Ou fala com a Pascom, você conhece alguém da Pascom aí da diocese, e fala para ele fazer um diário, um web rádio, né? É bacana. Eu, por exemplo, recebo via WhatsApp homilias do padre aqui da Canção Nova que está aqui na missão em Curitiba. Então ele está se usando de uma rede social, mesmo sendo assim não tão pública, né? Mas se você, de vez em quando o Padre João Marcos disponibiliza o WhatsApp para recebimento das homilias. Então isso já é uma forma. Dá para fazer pelo Telegram. O Telegram você não necessita segmento. Você pode observar todo o canal no Telegram sem entrar. Mesmo a pessoa tendo feito um link lá meio escondido, lá tem que entrar para fazer convite, sabe aquelas coisas? No Telegram é mais aberto assim, sabe? Só ter o aplicativo Telegram, mas não precisa entrar, se você é daqueles que também gosta de só observar, né? Desculpa. Bem, falei, tá? Falei. Porque ainda a gente está no meio da pandemia, ainda tentando voltar e realizar o pessoal fala novo normal, mas são novas condutas de vida, né?
E desculpa, minha esperança não está na vacina. Eu vou ser bem claro em falar. Minha esperança não está na vacina, minha esperança está em Jesus. Já começa por aí. Porque normal não vai ser mais. A gente vai ser uma arma biológica, não adianta, sendo assintomático ou não, a gente vai acabar sendo arma biológica em algum momento, né? Então é só preciso ter cuidados, ter higiene, evitar contato físico, infelizmente, e assim vai. Bem, esse é o pitaco das boas indicações. Tenho mais 2 pontos para falar. Primeiro parece piada, mas infelizmente é uma tristeza que acontece e que está acontecendo muito aqui no Brasil. Comércio eletrônico. Tome cuidado com os estelionatários. Vocês viram aquela reportagem lá do rapaz que foi comprar um celular de 2000 e pouco? Ou sei lá, mas é mais ou menos esse nível de preço, né? Eu acho um absurdo a pessoa pagar esse valor num celular. Por volta de 2.500, que é a média dos ótimos celulares de mercado, para não dizer que tem celular de 4.000, por esse preço 2.200, 2.500, você compra um notebook médio, de marca boa ainda. Daqueles que não é para jogo, porque tem uns que tem acelerador lá para jogos, né? Porque os jogos são em 4D, 360 graus, dá uma labirintite em você, né? Nem sei porque que é tanta tecnologia assim. Né? Não sei. Mas eu já fiz comparação de preço. Então, para mim, não resolve um celular nesse valor. Mas a pessoa, acho que vocês viram lá, a pessoa comprou um celular e recebeu uma mandioca dentro da caixa. Mas eu acho que a piada era outra, né? A pessoa quer um iPhone, mas levou um aipim, né? Aipim é o nome da macaxeira, mandioca aí na tua região, né? Para mim aqui é mandioca, aipim também. Mas coitado, né? Levou um aipim no lugar de um iPhone, né? Coitado. Então, cuidado com as formas de compra que você tem feito. A última compra que eu... Agora não dá mais para fazer compra, por enquanto, porque os correios estão em greve, né? Então, segurar um pouco a onda. Mas, por exemplo, eu comprei na editora Cleófas e foi o prazo que eles deram. Veja bem, eles são no interior lá de São Paulo, em Lorena, a base deles, né? Se não, acho que não é em Lorena. É em Lorena? Eu sei que é perto da região da Canção Nova ali. E aí, eu sei que eu até achei um absurdo, né? 28 dias para chegar a mercadoria. Mas eu fiz o teste. Pedi os 3 livros do Dom Henrique Soares, vieram tudo. Tranquilo, sossegado, ótimo. Veio até um pouco antes, faltando uns 3 dias para dar os 28 dias. Mas chegou, tá? Então, por volta de 2 semanas e meia, chega o material para você, tá bom? Então, pode fazer compra lá na editora Cleófas, que é sossego, tá certo? Lá do professor Felipe Aquino, para evitar problemas. Então, sempre compre. Infelizmente, celular, carro, tudo tem valor de mercado. Forno elétrico, tudo que é essa parte que a gente chama linha branca, né? A tal da linha branca, eletrodomésticos e tal, tudo tá sobretaxado. É um preço fixo. Menos que isso é golpe. Cuidado. Não é qualquer lugar que você compra. Não é também fazendo leilão, participando dessas coisas, que você vai conseguir as coisas também. Tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Porque juntar R$ 1.000 é difícil. Perder 10 mil é fácil, tá? Outro ponto que eu não posso deixar de passar nessa quinta-feira, porque é o pitaco do dia. Então, faz tempo que eu não leio mais artigos dessas revistas, tipo Super Interessante, mas não é da Super que eu vou falar. Eu vou falar da revista Galileu, porque eu acompanho a Galileu pelo Twitter, porque eu gosto de ciência, né? Mas eu prefiro a Super. Mas de qualquer forma, recebo lá, eu sigo a revista Galileu, que é uma concorrente da Super Interessante. E eu levei um choque ontem quando eu li um link. Então, para quem acompanha o Twitter, nesses últimos 2 dias, dá uma olhada lá da revista Galileu. Ainda eu olhei qual que foi o veículo, né, que transmitiu o link. Um cara que eu não sei quem é, parece que é um escritor espanhol, argentino, não sei. É de língua espanhola. Mas foi traduzido o artigo. E esse cidadão, que eu não vou ficar dando nome, sabe? Para não dar, como é que diz, ibope para as pessoas, dar marketing livre para ele. Marketing eu faço, assim,
para os bispos que eu citei agora, para alguns pregadores católicos, e assim vai. Pregador eu não estou fazendo muito porque. Deixa quieto. Melhor deixa. Tem que rezar, né? Então vamos rezar por eles. O que esse escritor fez? Uma coluna lá, escreveu. Ele disse que a palavra de Deus, a Bíblia, porque assim, por que está escrito Bíblia Sagrada? Já expliquei. Padre Marcelo Rossi chama a Bíblia Sagrada de uma pessoa. A palavra de Deus é sagrada. Você que é cristão, você que é católico, está entendendo onde eu quero chegar, certo? Agora eu vou explicar o que o cara escreveu nesse ensaio para a revista, sei lá para qual revista, depois foi traduzida para a revista Galileu. A Bíblia tem história, olha só, presta atenção, tem histórias de terror, mas também que vão desde histórias de terror a histórias de assassinato e um filme apavorante de guerras. Não é que chamou de filme, mas dá a entender que tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada são histórias para criar terror nas pessoas. Que isso? Se não é o paganismo ou a idolatria, quer dizer, então, veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Faz muito tempo que eu não lia algo chocante sobre a palavra de Deus. Que ela é tratada como uma coisa ridícula, como uma coisa aterrorizante, mas não é só aterrorizante, é filme de terror daquele classe BC. Jason, Sexta-feira 13, Hellraiser, como é que é? Tem um monte. Sabe esses filmes sanguinolentos? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. É nesse nível que a coisa era. Por isso que eu nem li. Eu li e depois eu não vou ler mais essa porcaria. Eu renuncio. Então veja bem, o que está acontecendo no mundo secular que muitas vezes você cristão e você católico, ou as duas coisas juntas, não sei, né? Porque tem católico que absorve coisa dos evangélicos, que está errado. Desculpa aí, meu irmão, mas você está errado. Você tem que se fixar nos fundamentos da Igreja Católica, tá? O evangélico ele tem outra teologia, é outra coisa. Estão achincalhando a palavra de Deus. Agora eu quero saber se alguém vai bater pezinho, chamar de assassino, vai lá falar com o cara, e daí? Eu tô falando sério. Faz tempo que eu não li uma coisa assim, nesse nível de ataque à palavra de Deus. Porque, gente, atacar as imagens já está acontecendo já faz muito tempo, desde o dia em que um cara, no dia 12 de outubro, acho que foi na década de 80, porque eu era criança ainda, eu liguei a TV e por acaso eu coloquei no canal daquele dono de TV que é pastor. E o cara chutou uma imagem, nossa senhora, parecida, que tinha 1 metro de altura. Isso foi ao vivo. Na hora que eu olhei aquilo, eu desliguei a TV. Que ridículo. Tá? Então esses ataques têm acontecido já há décadas. Contra Nossa Senhora, contra as imagens de santo, e eu não vou ficar chovendo no molhado, tá? Nós temos imagens de santo como se fosse uma imagem fotográfica, para a gente fazer meditação em cima dos símbolos aos quais eles têm. Se é o menino Jesus, se for um Santo Antônio, por que ele tem o lírio, por que ele tem a Bíblia, por que o menino Jesus está sobre a Bíblia, entendeu? Tudo uma questão contemplativa. Não é idolatria. Se alguém faz idolatria, é problema da pessoa. Tá mal feita a catequese. Aí ela não absorveu a catequese católica. Já começa por aí, tá? Aí, vem um cidadão pagão e me escreve esse troço. Filme de terror deve ser as obras dele, entendeu? E aí, outra opinião que eu vou dar. Não vai chocar tanto. Uma vez que aconteceu algo similar e que me causou estranheza, e ao mesmo tempo não foi para mim não, foi para todas as pessoas do planeta, e na época ele até ganhou o prêmio Nobel. Eu vou falar de José Saramago, escritor português já falecido. Ele era do Partido Comunista, ele nunca foi incoerente. Isso que é uma coisa, assim, digamos, eu tenho que dar uma face pro tapa. Sempre foi coerente com as convicções políticas e relacionadas à filosofia possivelmente religiosas que ele tinha. Porque, primeiro, ele se dizia ateu. Estou falando de José Saramago.
ele se considerava ateu, era do Partido Comunista, ideologicamente bem fixado no que ele veio ao mundo, e ele escreveu um livro da qual deu, acho que foi o Prêmio Nobel de Literatura do começo dos anos 90 ou fins dos anos 80, mas é por aí, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu já achei o fim da picada naquela época que eu já estava com o pé no esoterismo. Por quê? Transformou Jesus desculpa falar, mas colocou ele como uma pessoa militante de esquerda. Mas por que eu estou citando José Saramago? Quis conhecer melhor ele, porque como é que uma pessoa escreve isso com Jesus, que é homem e Deus, né? Nosso Senhor Jesus. As entrevistas dele, se você for pegar aqui no YouTube, são excelentes. Ele era um dos últimos intelectuais, que a gente pode dizer de intelectuais, seculares, mesmo sendo ateu. Um dia o Jô Soares perguntou, isso eu lembro, uma noite, né, porque o programa era à noite. Então o Jô Soares fez uma pergunta, acho que ainda o programa era no SBT, nem era na Globo ainda. Perguntou assim para o escritor, você tem fé? Eu sei que você é ateu, você é do Partido Comunista, mas você tem fé? Você acredita em alguma coisa? Aí o escritor falou, não, eu acredito sim, eu acredito no potencial do homem. Então, isso explica muita coisa nos escritos de José Saramago. Então, se um dia você for ler, como aconteceu com uma colega minha, que estava fazendo letras, e acho que a professora falou para ler o José Saramago. Só que não explicou esses detalhes, né? Então eu não entendo como é que o pessoal chega na faculdade, mesmo sendo professor, e não entende certas situações e manda a pessoa ler José Saramago assim no seco. Por isso que eu falo, quer conhecer um autor? Primeira coisa, biografia e contexto histórico. O mínimo. Que ano que ele nasceu, em que ano que ele começou a produzir, o que estava acontecendo ao redor do mundo e da cidade dele, do país, do estado dele, o que estava acontecendo de agitação política, econômica. Então, saber o local onde ele nasceu, que país, pelo menos o país, que cidade, o que estava acontecendo, o ano. Depois você parte para as obras, porque indica muita coisa. Quem foram os professores, os mestres dessa pessoa. Isso tanto para filosofia secular, para historiadores, para escritor principalmente. Porque escritores são formadores, eram os antigos, vamos colocar assim, eram os antigos influenciadores, mas não digitais, né? Mas virtualmente eram influenciadores de cabeça. E José Saramago é um deles, que tem um estilo extremamente próprio, difícil de ler, é bem difícil. Entre Guimarães Rosa e José Saramago, eu prefiro ficar com Guimarães Rosa. Eu me encontro melhor ali naquela linguagem difícil, entendeu? Mas, aí eu fui falar isso pra essa colega que estava fazendo letras. Aí ela falou assim, nossa, agora eu tô entendendo por que ele escreve aquilo de Jesus. Ai, que ótimo. Eu que tive que dar aula pra ela. Eu falei, ó, minha filha, esse autor que você tá lendo, primeiro, ele é ateu, ele era do Partido Comunista e ele tinha uma fé inabalável no próprio homem, nas ações humanas. Então, na realidade, apesar de meio falho, José Saramago tinha sua, entre aspas, espiritualidade a partir das ações do homem no campo político-social. Tá? Então, é uma coisa assim dele, eu estou colocando isso. Agora, esse artigo que eu li foi a pior coisa que eu já vi. Eu não sei quem que é esse escritor, eu não sei para quem que ele está amarrado, tá? E não vai causar furor, isso que é duro. E eu que estou indignada sozinha, eu que estou batendo meu pezinho aqui internamente, entendeu? Mas se você quiser bater pezinho junto comigo e ficar revoltada, vá lá no perfil do Twitter da Revista Galileu e puxa lá, você vai ver. A Bíblia fala histórias que vão desde contos de terror, guerras, assassinatos, patricídios e um monte de coisa ruim. Meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando, né? Aquele vidente de Fátima, São Francisco Marto, ele não ouvia a voz de Nossa Senhora. Porque assim, a irmã Lúcia via, ouvia e falava. A irmã Jacinta, a menina Jacinta, prima, via e ouvia. Francisco não, ele só via. E o que ele viu? Ele foi o único que viu a face de Cristo
todo triste, deformado pela tristeza. E aquilo cortou o coração de São Francisco Mártir. Então, às vezes eu fico pensando, né? Eu fico cá pensando aqui com meus botões, meus zíperes e agulhinhas, né? Porque eu também costuro um pouquinho. Eu fico pensando, o Senhor Jesus deve estar assim, tristíssimo. É horrível o que está acontecendo. E sem contar que hoje, olha só, de ontem para hoje, só no meu estado, não estou falando do outro lugar não, estou falando no meu estado. Entre ontem, então, porque eu estou gravando na quarta-feira à tarde, tá? Então, de terça para agora, quarta-feira, 2 notícias super aterradoras no meu estado, que ninguém também vai dar bola. Primeiro, bem no interior do Paraná, numa cidade que eu nem conhecia, cidade gaúcha, parece lá do Rio Grande do Sul, né? Mas é aqui no Paraná. Uma coisa assim, abandonaram um bebê na chuva, com cordão umbilical e tudo. Acho que queria matar ele de hipotermia. Graças a Deus a casa mais próxima ouviu o choro, ou sei lá, acho que o anjo da guarda deve ter alertado, né? E foi lá correndo, foi ver, tinha um nenê pelado, nenê sem roupinha, tomando chuva, porque graças a Deus está chovendo no estado. Já começa assim, abandono de incapaz, né? Abandono de inocente. Ainda não sei se eu agradeço a Deus pela pessoa não ter matado a criança. Fica nessa situação. Aí outra coisa, aqui na cidade de Piraquara, bem próximo daqui, uma menina de 13 anos foi estuprada. Aí você pensa, mas e daí? Não, e daí que foi coletivo. Agora a polícia já pegaram o cidadão, pelo menos aqui foi rápido. Pegaram o cara, só falta pegar os outros menores que participaram da coisa ruim. Uma menina de 13 anos. E ainda foi vacilo dos caras que ficaram divulgando o vídeo. Ainda bem que divulgaram o vídeo, né? Porque agora vão descobrir quem que foi que disseminou também o vídeo. Porque disseminar esse tipo de coisa é crime. Crime, assim, de cadeia total. Sabe? Gente, se esses tempos... Então, afronta a imagem de Cristo. Afronta a palavra de Deus. Meu Deus, gente. Se não é os fins dos tempos... Ó, caro irmão, cara irmã, eu vou ser bem franco em falar. Você que está esperando a vacina para poder pôr o pé no avião, pôr o pé no cruzeiro, pôr o pé na praia, eu vou dizer o seguinte, você é um inconsequente. Porque, sabe, é que nem eu me revoltei esses tempos que me convidaram, não é convidar, me falaram se eu permitia que umas publicações minhas do tempo da faculdade, isso vai fazer 30 anos, tá? Eu nem tô mais interessada na faculdade que eu fiz. Ela me ajuda aqui para falar umas coisas aqui para dar pitaco. O pessoal sabe, eu sou formada em História. Aí vem um pessoal das antigamente e vem perguntar se eu podia ceder porque a minha publicação que está na mão deles lá, mas não tem problema. Se podia ser republicado, colocar meu nome, eu falei, eu não permito. Eu não permito. Ah, fiquei com raiva mesmo. Depois de 30 anos que eu nem tô na área, tô cuidando de outros assuntos. Vem falar que vai custar pontos no meu currículo Lattes? Vai tomar banho. Eu nem faço mais parte disso. Vai entrar pontos lá pra pessoa que publicar, que fizer o projeto. Ela que oriente os novos aí, que o povo aí que saiba escrever. Sabe? Porque até nisso a geração tá ruim, viu? Essa geração de hoje não sabe escrever nada. Não articula nada com a cabeça. Só quer saber a importância histórica do Pokémon na sociedade brasileira, por exemplo. Não, pior que é verdade. Esses tempos teve um mestrado, não era do Pokémon, era do Dragon Ball. Coisa mais ridícula. Gastou dinheiro do CNPq para escrever uma porcaria. No campo da sociologia, da história, sei lá. Uma bestagem aí sem tamanho. Ainda se fizesse dos quadrinhos do Calvin Hobbes, pelo menos poderia tirar um senso filosófico, né? Porque aquele piá, o Calvin, o nome Calvin vem de Calvino. E o tigre, que é o Hobbes, vem de Thomas Hobbes mesmo. Pelo menos esse, ou então a Mafalda. Não, vai fazer do Dragon Ball. Ah, vai se pode. Aí eu meditei um pouco, depois da raiva ter passado, eu pensei comigo mesmo. Eu falei, gente, eu não sei nem se vai ter planeta para eu respirar, para nós respirarmos, e a pessoa vem querer, sabe, fazer festinha nas costas dos outros. Ah, não se deixa ser usado desse jeito. Então, se você está pensando que depende da vacina para alguma coisa aí, é egoísmo teu.
Porque o mundo está dando sinais, e eu já falei e repito, mesmo que não era para ser os fins dos tempos, tem um grupo poderoso, econômico, político, etc, etc, que quer transformar a gente como escravo do Egito, meu filho. Tá? Então não se iluda. Não se iluda. Mas não se iluda mesmo. Tá? Esteja preparado para tudo. Por isso que eu sempre indico lá o canal Apelos Urgentes, de verdade. Lá da Nossa Senhora de Anguera. E dessa vez a coisa tá ficando bem coerente, viu? Tá fazendo sentido as mensagens da Nossa Senhora. Tá avisando todo dia. Se não é todo dia, de 2 em 2 dias. Tá horrível, gente. Tá horrível. Tá? Então, o pitaco ficou longuíssimo, né? Mas eu tô dizendo. Vocês ficam falando... O que eu vi esses dias aí? Porque eu não vou mais citar o caso da menina lá, 10 anos. Tem que rezar por ela, tá? Por que os canais católicos estão sofrendo de perseguição? Porque esse é um dos objetivos da nova ordem mundial, criatura. Você mora onde? Em Marte? Intraterrena? Hã? Tá aí no deserto do Saara sem saber das coisas? Desculpa falar, às vezes é importante você se meter com esses... Às vezes é bom ver os canais escatológicos evangélicos. É bom, por isso que eu indico lá o Jesus é Santo. Vai lá ver o que eles estão fazendo. Tem a marca da besta último tipo, meu filho. Não é aquilo que você tá pensando não de chip. Eles vão colocar no meio das vacinas mesmo. Não seja cristão bobinho. Esteja mais atento para as coisas. Você não está podendo ouvir o Espírito Santo, para de ouvir teu ego, né? Entendeu? Peça a misericórdia de Deus. Usa a tua enfermidade, tua dor, tua cruz para pedir a clemência. Que é só isso mesmo. É só por Deus mesmo. Ah, e detalhe. Defina qual que é o seu Deus, viu? Para mim é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é meu Senhor Jesus Cristo. É nosso Senhor Jesus Cristo. E vê certinho se é o verdadeiro, tá? Porque tem gente usando o nome de Jesus, mas na realidade nem é Jesus, é outra coisa. É grave a coisa. Então, as coisas que estão acontecendo, às vezes você não dá conta, tá difícil de digerir. Tá difícil, é porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, o jeito é entregar tudo, faz a tua devoção, a devoção que você tem aí desde o tempo da tua avó, faça mesmo. Faça porque, eu não sei se vai ter planeta pra gente viver. Porque se não é um asteroide que diz que tá para chegar em algum momento aí, vai ser explosão, vai ser tiro, vai ser guerra, armas biológicas, né? É tudo isso. Tudo isso. Até a vacina russa tá com o nome daquela nave espacial que levou a cachorrinha Lalaika para fazer a corrida espacial. Então você vê como é que é o troço. Olha o nível que tá esse coronavírus. Sabe? Então, enfim, né? Bom, gente, então pitaquei bastante. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Ezequiel 36, versículos 23 a 28. Eu falo hoje porque, a princípio, o áudio é de quinta-feira, né? Mas eu tô gravando na tarde de quarta. Então, até lá, sempre tem umas notícias do peru para aparecer. Ah, outra coisa que aconteceu aqui... Primeiro, então é uma coisa estranha rolando aí, que diz que vai cair neve na região sul. Eu tô rezando para que não venha aqui para Curitiba. Você não tem noção do frio quando chega, nem que seja chuva congelada. O frio é muito grande. Então, a princípio, a tendência é para acontecer na região de Santa Catarina, porque lá tem a Serra Catarinense e lá neva mesmo. Lá neva. Então, eu vou pedir orações para vocês, mas de segunda para quarta-feira, o que aconteceu no Brasil? No interior de Minas caiu granizo como se fosse neve, né? Essa região de Andradas, aquela região lá do interior de Minas. E na região aqui do norte do Paraná, teve ciclone, não é ciclone, eles não falaram ciclone, mas eram ventos de 70 km por hora, que era mais ou menos parecido com o ciclone bomba. Teve árvore centenária caindo de novo aí em cima de carro, dando transtorno. Foi feio a coisa. Isso que na nossa região aqui do Paraná,
necessita de chuva, porque fazia meses sem chuva e tá tendo racionamento de água aqui que é do Peru também, tá? Então, esse choque da massa de ar quente vinda da Amazônia, que vem carregada de chuva, com um choque térmico aí, de uma massa fria que está vindo da região da Argentina e está subindo, subindo em termos, né? Pelo mapa parece que está subindo. Está vindo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o negócio é neve, então é provável que tenha chuva, no mínimo chuva congelada amanhã. Mas eu acho, olha, eu fico besta de saber que tem gente que quer ver neve. Sabe por que eu falo isso? Porque quando que nevou aqui, teve de novo uma neve, acho que foi em 2013. Você não tem noção, eu fui trabalhar, eu tava com 3 calças e morrendo de frio. Então você pense a coisa ruim que era. Tá? Então é muito ruim, porque aquele úmido com frio é muito perigoso, porque pode matar as pessoas, dá parada cardíaca e tal, tá? Mas já aconteceu umas coisas estranhas aí pelo clima, né? Ai, ai. Às vezes não cabe tudo no áudio, né, gente? Por isso que eu fazia o meu momento oracional também, que nem tinha de oracional, era pitaco. Muito bem. Primeira leitura, Ezequiel 36, versículos 23 a 28. Assim fala o Senhor: vou mostrar a santidade do meu grande nome que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. Quando eu manifestar minha santidade à vistas delas, por meio de vós, eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei, desculpa. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que eu dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 50, com o refrão: eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícies serei purificados. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícies serei purificados. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícies serei purificados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícies serei purificados. Evangelho, Mateus 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou ao amigo: como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, tá? E eu não vou pitaquear em cima da liturgia. Apesar que essa semana, tá? Deixa eu pegar aqui meu guia de leituras, né? Aliás, eu tenho que dizer, eu já consegui, deixa eu ver, esse é 2020? Eu já comprei, mas você tem que ir diretamente na livraria Paulus, não tem no site deles, aquele livretinho
Liturgia diária, ano litúrgico 2021, que vai ser o ano B, né? Esse eu já adquiri. Mas eu tô aqui com o ano litúrgico 2020, ano A, São Mateus. Muito bem, estamos no dia 20, São Bernardo de Claraval. Bem, domingo, geralmente domingo, o Evangelho de domingo é que dá o norte para todas as leituras da semana. Mas como foi Assunção de Nossa Senhora, que é a festa transferida do dia 15 para o 16, ou pelo menos nesse ano foi, né? Sempre é transferido para o domingo mais próximo do dia 15, depois. O evangelho que dá o norte, talvez, para essa semana, está em Mateus 19, versículos 16 a 22. Até porque, até sexta-feira, vai ser Mateus, capítulos após. E fala do quê? Do homem rico, bom, mas que não tem coragem de dar prosseguimento à caminhada com Jesus, porque ele prefere as riquezas, né? Pois é. Então, fica a reflexão para saber como é que é o reino de Deus e qual que é o seguimento de Jesus, tá certo? Não vou me delongar muito, até porque me delonguei com outros assuntos, né? Não é o certo, mas são coisas que me atribulam o coração. Gente, eu desejo a todos uma ótima quinta-feira, tá? Desejo que sejamos todos protegidos no manto da Sagrada Família, junto com Nossa Senhora, São José, Menino Jesus, e que estejamos sempre nos consagrando, seja ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, mas reafirme sempre esse propósito. E vamos pedir renúncias, vamos colocar renúncias e dar prosseguimento em Cristo, que não é fácil, não é fácil, seguir Cristo não é fácil. Aliás, para terminar o pitaco, está acontecendo opiniões de celebridades, uma delas é a Sandy, do Sandy Júnior. Eu tenho minha fé, mas eu não sigo o cristianismo ou o catolicismo. Por quê? Porque é difícil, né, minha filha? É difícil ser cristão católico. É difícil. Tá? Eu não posso falar nada dos evangélicos, também é difícil. Mas o cristão católico é um segmento difícil. Eu nem li aquele artigo que eu vi no Twitter, que estava nos Topic Trends aí no fim de semana, porque é ridículo. Porque se quisesse, você seguia o catolicismo. E também não adianta seguir ter o seguimento da Igreja Católica se você é enfurnado em sociedade secreta. Já começa por aí. Por que eu falo do livro azul do Padre Gobi? Porque há dois inimigos mortais que não se conversam, né? Nossa Senhora não conversa com eles, que é o comunismo e que é a maçonaria. São inimigos mortais de Nossa Senhora. Então você decida, ou você é do lado de Nossa Senhora ou você é da sociedade secreta. Agora as duas coisas juntas é ridículo. Tá? Então esse posicionamento é difícil. Ser cristão católico é muito difícil. Porque é a renúncia todo dia. Então desejo a todos coerência na sua fé. Coerência, um mínimo de coerência. Mínimo. Um mínimo. Se arrependa e vá. Se é nesse caminho, vá. Mas para de fazer mimimi também para Jesus, porque Jesus já está com o coração doloroso. Já está todo perfurado por lãs. Não é o coração da Nossa Senhora que está perfurado, não. É como se Jesus fosse flagelado de novo. Tenha dó do Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Tá? Faz como São Francisco Marto. Sinta a dor de Jesus. Isso explica muita coisa da vida dele no pouco tempo que ele viveu aqui na Terra, São Francisco Marto. Ele fazia tudo para agradar a Jesus. Porque diz que ele queria consolar o Senhor Jesus, porque estava muito triste, muito magoado, não é ressentido, muito magoado, triste e flagelado de novo. Para você ver, naquela época, 1917. E hoje, né? Meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe e a Sagrada Família nos proteja. Paz e bem.